E aí, pessoal, beleza? Começando mais uma aula. Eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal do Tocantins, e hoje a gente vai responder algumas questões sobre aprendizagem de máquina. Então, nós temos aqui a primeira questão, uma questão da CESP de 2022 para a ANP. A questão traz o seguinte: as aplicações em inteligência artificial são definidas como uma sub-área da área de aprendizagem de máquina, machine learning. E aí, o que vocês acham? Segundo a nossa aula, cujo link está aí na descrição do vídeo, a aprendizagem de máquina que na verdade configura uma sub-área da área de inteligência artificial, não é? Então a gente tem a inteligência artificial que, de modo geral e superficial, ela busca entender o ambiente em que o sistema está inserido e, com base nos dados de entrada, tomar as decisões mais assertivas, né? E dentro dessa grande área nós temos a aprendizagem de máquina, que busca fazer com que o sistema aprenda de forma semelhante à forma humana, para que consiga, a partir de entradas rotuladas ou não, tomar as decisões ou realizar previsões, estimativas, classificações, entre outras possibilidades. Então, aqui os conceitos estão invertidos, questão errada, não é? Questão da CESP de 2020 para o Ministério da Economia, cargo Ministério da Economia. Questão da CESP de 2020 para o órgão Ministério da Economia. Essa questão diz o seguinte, ó: a aprendizagem de máquina pode ajudar a clusterização na identificação de outliers, que são objetos completamente diferentes do padrão da amostra. Aqui, antes dessa afirmação, nós temos aqui, ó, julgue o seguinte item a respeito de Big Data, né? Uma coisa que vale a pena a gente mencionar aqui é que aprendizagem de máquina e Big Data não são a mesma coisa, tá? Então, no Big Data a gente tem a parte que estuda, que gerencia todo o grande volume de dados que nós temos hoje em dia. E, de forma complementar, a inteligência artificial, por meio da aprendizagem de máquina e outros métodos, ela obtém informações, insights importantes desse grande volume de dados. Tá? Então, são duas coisas que se complementam, mas que não se confundem. E aí a questão quer saber, na aprendizagem de máquina, ela pode ajudar a clusterização na identificação de outliers. Tá? O que é clusterização? Clusterização é um método que busca classificar os dados que chegam no algoritmo, né? Então, os dados, clusterização é um tipo de algoritmo de método não supervisionado. Então, os dados que entram, eles já não vêm rotulados. Legal? O algoritmo vai ter que rotular, e um dos algoritmos que usa clusterização é o K-means, por exemplo. Então, entra os dados e, com base nessas informações, ele vai ter que descobrir o que é o que, agrupando os dados que entram por características semelhantes. E aí ele está falando que ajuda a clusterização na identificação de outliers. O que são outliers? São acontecimentos, registros fora do padrão. Sabe, se por exemplo você realiza uma série de compras na sua localidade, através do seu cartão de crédito, e de repente aparece uma compra lá em outro país e não deu tempo de você chegar lá. Então, o sistema bancário, por meio de aprendizagem de máquina, pode identificar um outlier, que é justamente isso, um comportamento fora do padrão. Então, essa primeira parte aqui, eu concordo, creio que ela está correta sim. Então, a segunda parte fala que são objetos completamente diferentes do padrão da amostra. Isso mesmo. Então, ao meu ver, essa questão está completamente correta. Vamos ver? Questão da Sesgran Rio de 2018 para o Banco do Brasil, escriturário. Ela traz o seguinte:
Um desenvolvedor de uma instituição bancária foi designado para tentar usar técnicas de aprendizado de máquina para, dado o saldo diário durante um ano de um cliente, classificá-lo como bom ou mau candidato a receber um cartão de crédito VIP. Para isso, a única informação que pode usar e que ele recebeu é um conjunto de treinamento com 50 mil clientes pré-classificados pelos seus gerentes, contendo 365 campos com saldos diários e um campo com o número 1, caso o cliente fosse um bom candidato, ou o número 0, caso o cliente fosse um mau candidato. Considerando as práticas tradicionais de aprendizagem de máquina, o desenvolvedor deve escolher um algoritmo. Aí ele quer saber qual é, né? Aqui nós temos 5 alternativas. Qual algoritmo o desenvolvedor tem que escolher? Bacana. A primeira é, aqui fala, né? Tem que escolher um algoritmo supervisionado, porque humanos precisarão verificar a execução do algoritmo. Pessoal, nesse caso, por se tratar de um conjunto de dados já classificados, né? É o que a gente vê aqui, ó, ele já recebeu dados de 50 mil clientes já pré-classificados. Lá já tendo o indicativo se esses caras eram bons ou maus pagadores, né? Algo nesse sentido. E por conta desse cenário, dos dados já entrarem no algoritmo com pré-classificação, o mais recomendado aqui é sim utilizar um algoritmo supervisionado. No entanto, quando a gente fala de supervisionar, não quer dizer obrigatoriamente ou necessariamente que vai precisar de verificação humana. Não é isso, eu já falei isso algumas vezes, né? Tanto o supervisionado quanto o não supervisionado, em algum momento, vai precisar da interação humana. Então, cuidado com o enunciado da questão. Essas palavras também totalitárias, né? Nunca, sempre, ficar atento a isso. Mas quando a gente fala de supervisionado, não quer dizer que vai precisar ou não de supervisão humana. O supervisionado está mais relacionado à questão de basicamente a entrada dos dados já serem rotulados, né? Esses dados já serem rotulados. Legal? Então aqui a justificativa não faz sentido. Não é porque vai precisar de verificação humana. Então essa aqui está errada, né? AB, supervisionado. Ok, tá certo. Porque o conjunto de treinamento possui dados e rótulos. Isso mesmo. Sendo necessário aprender a função que prediz o rótulo correto. Essa alternativa, ao meu ver, por enquanto é a mais correta, né? Vamos para C? Não supervisionado. Não é isso, né? Porque humanos não precisarão verificar a execução do código. Outra questão que tenta puxar para essa questão de precisar ou não da verificação humana. Mas não é isso. A questão de supervisão não é necessariamente isso. Então, é errado também. Não supervisionado, porque o conjunto de treinamento possui dados e rótulos, né? O erro aqui está no não supervisionado. AE, não supervisionado, porque no futuro os rótulos não estarão disponíveis. Nada a ver, né? A ideia é você classificar. Na questão do não supervisionado, a ideia é justamente você agrupar, vão entrar dados sem identificação e aí você vai ter que, o algoritmo vai ter que agrupar eles por características similares, né? Usando uma clusterização, por exemplo. Então, vai estabelecer rótulos. Questão errada. Então, nessa questão, a única alternativa que faz sentido é a B. Questão da Sesgran Rio de 2021 para o Banco do Brasil, agente de tecnologia era o cargo. Essa questão traz o seguinte: ao tentar resolver um problema de aprendizado de máquina que separava um evento entre duas classes, um desenvolvedor encontrou uma acurácia de exatamente 90%.
Lembrando que a acurácia diz respeito à taxa de acerto. Analisando a matriz de confusão, o desenvolvedor constatou que os verdadeiros positivos eram 14.169, que os verdadeiros negativos eram 15.360 e os falsos positivos eram 1.500 e os falsos negativos é o que ele quer saber, né? Então, aqui nós temos 90% de taxa de acerto. E aí vamos primeira coisa, identificar, separar cada parâmetro desse, né? Então, verdadeiros positivos dizem respeito àquelas classificações que ele considerou como verdadeiras, né? Que como positivas e de fato elas eram positivas. A gente vai entender isso bem quando a gente, por exemplo, fala sobre um antivírus, né? Tem que classificar se uma coisa é ou não um vírus. Ele tem que identificar isso. Então, o verdadeiro positivo é quando ele fala isso é um vírus e de fato aquilo é um vírus. O verdadeiro negativo é quando ele fala isso não é um vírus e de fato aquilo não é um vírus. Tá? Então, quando a gente fala de verdadeiro, significa que ele acertou na proposição, na classificação. Aí, quando a gente vai para falso positivo, que é o que ele tem aqui, 1501, muda a coisa, né? Falso positivo significa o quê? Que ele identificou, ele falou que uma coisa era um vírus, mas na verdade não era. Então, isso é um falso positivo. E aí ele quer saber quanto que é o falso negativo. Né? O falso negativo é quando ele fala que não, isso não é um vírus, mas na verdade aquilo era sim um vírus. Legal? Lembrando que essa questão do vírus foi só para exemplificar, né? É uma aplicação. Bacana. Então vamos separar as coisas. Eu fiz aqui aqui de forma simples, um bloco de notas mesmo, só para vocês identificarem. Ó, então nós temos aqui taxa de acerto, que ele acertou, né? Os verdadeiros, positivo e negativo. Dá 90%. É o que ele está falando lá, ó, 90%. Então, o verdadeiro positivo, 14.169. Verdadeiro negativo, 15.360. Somando-se esses dois valores, nós temos 29.529. Os erros. Ora, se o acerto é 90%, o erro é 10%. Né? O total, o mundo que está sendo considerado aqui tem que ser 100%, né? Então, falso positivo ele já deu pra gente, 1501. Quer saber quanto que é falso negativo? Para saber isso é fácil, né? Por exemplo, se a gente souber quanto equivale os 10% do todo, é só subtrair por 1501, né? Que aí a gente já sabe quanto que dá o falso negativo. Mas para isso nós temos que fazer alguns cálculos. E aí entra aquela velha e boa história, né? Ninguém tem calculadora na prova e também não tem todo o tempo do mundo para fazer o cálculo. Então, eu tentei colocar para vocês aqui a forma mais simples, tá? Possivelmente tenha outros caminhos, se você souber, pode colocar no comentário aí para ajudar a gente. Mas é uma das formas que eu acho que dá para utilizar na prova, tá? Então, eu fiz aqui um exemplo simples, ó. Então, como é que a gente faria isso? Você teria que colocar aí fazer aquela regrinha, né? Então, a gente tem aqui, ó, 90% equivale a 29.529. Você tem que colocar isso no papel. Aí do outro lado, a gente tem o 100% e a gente quer saber quanto que equivale 100%. Né? Se 90% é 29 mil e tanto, 100% equivale quanto? Nós precisamos descobrir o 100%. Aí tem que fazer a multiplicação cruzada. Beleza. Aí surge o primeiro complicador em termos de tempo, né? Tem que multiplicar 29 mil e tanto por 100. Você vai fazer tudo, um por um, né? Aquele no braço. Aqui no caso tá fácil, né, pessoal? Nesse caso aqui, ó, é só você contar a quantidade de zeros e adicionar aqui. Então, por exemplo, 29 mil
29.529 ficaria 29.529, e aí você acrescenta 2 zeros. Entendeu? Então, se fosse 10, acrescentava só 1. Como são 2 zeros, acrescenta 2. Então, ó, aqui, ó, fica 2.952.900. Então, para você ganhar tempo nessa multiplicação, é só adicionar o zero aqui. Professor, como é que você sabe que é 2 milhões? Ora, isso aqui era 29 mil, coloca mais um zero, fica 290 mil. Coloca mais um zero, fica 2 milhões, né? Então, ó, dá isso aqui, 2 milhões 900 e tanto, beleza. Aí a gente quer saber quanto que dá, que vai ser aqui o mundo total, 100%, né? Tá, mas aí surge o outro problema, ter que dividir 2 milhões e não sei quanto por 90. Não que seja difícil, mas dá um trabalho. Vamos simplificar? Tem um zero aqui, corta, né? No dividendo você corta um zero do dividendo, corta um zero do divisor, e aí vai sobrar, em vez de 2 milhões, vai sobrar 295.290 dividido por 9. Ok, aí você tem que fazer o cálculo. A não ser que você consiga fazer isso de cabeça, parabéns. Mas, não sabendo, vamos lá. Eu vou aqui, ó, com vocês. Para auxiliar, você pode colocar a tabuada aí do Nobel. Então, isso aqui na cabeça mesmo, né? Você consegue fazer. Mas eu coloquei aqui a tabuada do Nobel só para facilitar aqui a nossa divisão. Então, ó, show! Como é que eu faço essa divisão? 2 é menor que 9, então eu preciso de um valor maior, né? Então, da esquerda para a direita, eu vou pegar mais uma casinha. Então, 29. 29 é maior que 9? Sim. Então, vamos dividir. 29 dividido por 9 dá quanto? Aí eu preciso multiplicar o 9 por um valor que mais se aproxima ao 29, que é o 27. Ou seja, dá quanto? 3, né? Então, aqui eu teria o 3, né? Então, 3 vezes 9 dá 27. Ok, 27, tá. Aí faz aquele esqueminha, né? Subtrai 29 por 27, sobram 2. 2 é menor que 9? É, né? Então, ó, a gente desce aqui o 5. Então, fica 25. 25 dividido por 3, aí novamente, precisa de um valor que mais se aproxima do 25, mas não pode passar, né? É o quê? 25 dividido por 9, nós vamos utilizar o 2, né? Porque por 3 passa. Então, ó, 2. 2 vezes 9 dá 18. 18. Você subtrai, sobra 7. Não é isso? Show! Aí tem o 2. Você desce o 2 lá em cima, né? Desce a próxima casinha. 72 dividido por 9 dá quanto? Nós já temos aqui, ó. É 8, ó. Olha lá na tabuada aqui do 9, né? Dá 8. Não é isso? Aí, 8 vezes 9 dá exatamente 72. Sobra 0. Show. Sobra um 0. Aí sobra 90. Então, você pode fazer... Aqui no caso tem que fazer os dois, né? Então, 90 dividido por 9 dá quanto? 10, né? Isso aqui é o mais fácil. 10. 10 vezes 9, 90, fechou. Então, o valor final é isso aqui, ó. Tá? Então, os 100% equivalem a 32.810. Entenderam? Equivale a 32.810, perdão. Show! Então, voltando aqui, como é que eu descubro os 10%? Aí você tem que... 3.810, então vamos lá. 3.810. Não, perdão, o 32.810, né? 32.810
menos. Aí eu vou subtrair eu quero saber quanto que dá os 10%. Subtrai, tira o 90%, que dá quanto? 29.529. Ou seja, fica 3.282, né? Então, os 10% aqui dá 3.282. 3.281, perdão. 3.281, show. Aí é só subtrair esse valor por 1.501, né? Menos 1.501. Aí eu sei quanto que vale o falso negativo, né? Então, ó, 1.501 mais, dá quanto? 1.780 equivale a 3.281. Legal? Então, a nossa resposta aqui, ó, falso negativo equivale a 1.780. Então, ó, alternativa C. Entenderam? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que dá um trabalho, né? E aí, quanto a concurso público, a gente tem que se ater, se preocupar a questão do tempo. Então, buscar esses atalhos são importantes e ajudam bastante. Legal? Já aproveito o momento para dar uma dica para vocês. Com base na minha experiência, é importante que vocês estabeleçam para cada prova uma estratégia. A estratégia mais adequada para vocês lidarem com as questões, com a prova, né? E isso vai depender de cada prova. Considerando o quê? O peso. Então, o que vale mais? São as questões discursivas? Então, dependendo do peso de cada matéria, você tem que dar foco naquilo que é mais importante. E você sabe a melhor forma que o seu cérebro funciona. Então, por exemplo, eu quando fui fazer os últimos concursos, eu costumo ir na parte de direito para aquecer, porque direito, ao meu ver, não tem... Pelo menos na área de TI é mais decoreba, lei crua, né? Então, ou sabe ou não sabe, então você já vai ali esquentando os motores, respondendo essas questões. Aí, logo em seguida, depois que eu esquentei um pouco, eu já vou para o específico na área de TI. Costumo fazer só concurso na área de TI. E aí eu estou mais atento e a questão vale mais na prova como um todo. Então eu invisto o melhor da minha energia naquilo que vale mais. E aí faço isso e depois vou fazer um português ou outra coisa. Legal? Se atentar a essas coisas. E, por exemplo, antes de fazer a prova discursiva, quem for fazer prova discursiva que cai em questões para você descrever questões técnicas da área de TI, é bom você fazê-las também depois da prova específica da área de TI. Porque aí você, às vezes, tem algum insight, alguma coisa que você pode ali lembrar respondendo as questões que vão te auxiliar na hora de fazer a discursiva. Tá? E também não precisa deixar a discursiva exatamente para o final, porque ela é importante. Se você for deixar no finalzinho da prova, você pode estar muito cansado. Então, depois que eu faço a específica, eu já vou para a discursiva e depois eu vou fazer outras coisas de menos peso, de acordo com o peso de cada questão, de cada etapa da prova, na prova como um todo. Legal? Dica para vocês aí. Questão da Sesgran Rio de 2018 para Petrobras, cargo analista de sistemas júnior. Ela traz o seguinte: 2 funcionários de uma empresa de crédito discutiam sobre quais algoritmos deveriam usar para ajudar a classificar seus clientes como bons ou maus pagadores. A empresa possui para todos os empréstimos feitos no passado um registro formado pelo conjunto de informações pessoais sobre o cliente e de como era composta a dívida inicial. Todos esses registros tinham classificações de bons ou mal pagadores, de acordo com o perfil de pagamento dos clientes. A partir desses dados, os funcionários querem construir um modelo, por meio de aprendizado de máquina, que classifique os novos clientes que serão descritos por registros com o mesmo formato. Ok, nós temos aqui algumas alternativas, né? E aí a questão quer saber qual algoritmo que ele vai utilizar. Então,
dois funcionários aqui, eles vão classificar os clientes entre bons e maus pagadores. E aí a empresa já tem, né, ali um conjunto de registros de dados para treinamento do algoritmo. Inclusive esses registros eles já estão classificados, beleza? Eles já possuem classificação, ó. Os registros já tinham classificações de bons e mal pagadores, ou seja, os dados já estão rotulados. Eles querem classificar os novos clientes, eles vão construir um modelo, vão implementar, utilizar um algoritmo para classificar os novos clientes, mas para isso, para treinar o algoritmo, eles já estão utilizando dados já classificados, não é? Então, qual é a melhor alternativa para esse cenário? Pelo que a gente observa, dados já rotulados, a gente já sabe que tem que ser um supervisionado, né? Um algoritmo supervisionado. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Primeira coisa, nós já conseguimos observar alguns erros nas alternativas que, claro, já eliminam essas alternativas, né? Primeiro, quem viu nossa aula sabe que o Caminhos, por exemplo, é um algoritmo não supervisionado, não é? Ele é utilizado ali na clusterização, ou seja, de um conjunto de dados que se entra sem rótulo nenhum, o algoritmo ele vai agrupar esses dados por características semelhantes, né? E o Caminhos pode ser utilizado nesse processo de clusterização. Então, Caminhos é não supervisionado, então você corta B. Regressão linear. A regressão linear é um algoritmo utilizado para prever valores numéricos, normalmente, né? Para identificar um valor numérico. Mas a regressão linear ela faz parte do aprendizado supervisionado e não o não supervisionado. Então, isso aqui também já é o suficiente para você cortar essa questão. Legal? Então, a gente já consegue observar que é importante você ir já para a prova sabendo, no mínimo, classificar esses algoritmos, né? Não precisa saber a fundo, é bom, se der tempo. Mas também não dá para você estudar a fundo todos os temas. Você vai priorizar aquilo que é importante, mais importante. Tem maior peso. Então, pelo menos saber na classificação já ajuda muito. D. Vamos lá. Árvores de decisão não supervisionado. Errado também, né? A árvore de decisão é um algoritmo supervisionado. A árvore de decisão é um algoritmo que se baseia em respostas categóricas, do tipo sim ou não, é ou não é, gostou ou não gostou, né? O Google vai lá e coloca para você, gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo? Não, não gostei. Então aquilo já serve de dado e pode ser utilizado em uma árvore de decisão. Mas a árvore de decisão ela é um algoritmo supervisionado. Então você corta. Então, só sabendo a classificação a gente já cortou um bocado. Aí aqui traz um conceito do qual eu não falo na aula, mas eu posso explicar aqui. Semi-supervisionado. Ele quer saber se pode usar um algoritmo semi-supervisionado. Galera, aqui é não. Por que não? Porque aqui está falando, ó, todos os registros tinham classificações. Quando que entra o semi-supervisionado? É porque em algumas situações, na verdade, isso é mais comum do que parece, é custoso você ter que classificar já todos os dados. Então, no caso de um algoritmo supervisionado, que você já vai fornecer para ele um conjunto de dados para treinamento já rotulado, isso pode ser custoso, dependendo da quantidade de dados. Então, em algumas situações, pode ser que você não dá para classificar tudo. Então, você classifica metade e deixa a outra metade sem classificação. Então, esse é um cenário onde você precisa lidar com dados rotulados e não rotulados como entrada, né? Então, você precisa de um algoritmo, daí a necessidade do algoritmo semi-supervisionado, que mistura isso, dados rotulados e não rotulados ao mesmo tempo. Supervisionado, dados rotulados de entrada. Não supervisionado,
dados não rotulados. Semi-supervisionado, dados rotulados e não rotulados. Lembrando que rotulado se pode chamar também de classificado. Legal? Então aqui, como fala que todos já estão classificados, não é o semi-supervisionado. Tá? E as redes bayesianas ela se organiza como se fosse uma estrutura de dados do tipo grafo, né? E onde cada nó no gráfico leva em consideração os outros nós ali relacionados, um influenciando no outro. Não é o caso. Então, a questão A, SVM, se eu não me engano é Support Vector Machine, né? O SVM ele é utilizado também na classificação e na regressão também. Regressão é identificar um valor numérico, ok? E na classificação também é utilizado. E o SVM é sim supervisionado, está lá na nossa aula sobre aprendizado de máquina, link aí na descrição do vídeo ou nos comentários. Show? Então, A só pode ser A. Vamos responder. Pessoal, então é isso. A gente pôde aí responder algumas questões sobre aprendizado de máquina. E como eu falei, a nossa aula é uma aula de 1 hora. Você jamais vai aprender, ficar especialista em um conteúdo com uma aula de 1 hora. Para você aprender de fato, a fundo, esses algoritmos, tudo que está relacionado à aprendizagem de máquina, vai muito tempo de estudo, né? E não é algo que você vai aprender em 1 hora de aula, certamente. Mas para fins de concurso, o primeiro passo é você conhecer os conceitos, os fundamentos básicos daqueles conteúdos que estão previstos lá na ementa, né? Quando eu vou fazer uma prova de concurso, muitas vezes a gente não tem tempo para estudar tudo. O último concurso do Tribunal de Contas que eu fiz para auditor e para analista, eu comecei a estudar, o edital já estava aberto. E eu já estava fazendo mestrado, no meio do mestrado, tenho 2 crianças pequenas, trabalho como professor no Instituto Federal do Tocantins. Então, estava na correria. O que eu fiz? Olhei o edital, né, vi que o conteúdo específico valia praticamente 50% da prova ou mais. Observei também que as questões discursivas, caíram várias questões discursivas sobre temas técnicos. Então, eu tive que na mesma prova, falar sobre Java, sobre Python, sobre SQL, sobre engenharia de software, várias outras coisas, escrevendo. Então, sabendo que o conteúdo da discursiva ia vir do conteúdo específico, então eu já falei, cara, eu preciso ver o máximo que eu puder do específico, para se cair na prova discursiva, eu pelo menos não deixar em branco, poder responder alguma coisa. Então é isso, você tem que usar de estratégias para obter um melhor aproveitamento. Então esse é o primeiro passo. Assiste a aula aí. Qualquer dúvida você pode deixar o comentário, eu estou aqui para tentar ajudar vocês, repassar um pouco da minha experiência. E isso de graça aí para vocês aprenderem, ajudarem vocês aí. Esse conteúdo ajudar vocês a alcançarem os objetivos de vocês. Legal? Então, é isso. Se der tempo, aí você aprofunda mais o conhecimento, né? Viu tudo que está no edital, tô de boa, tenho tempo, aí você vai e se aprofunda. Essa é a minha dica para vocês. Legal? Valeu, grande abraço, satisfação e até a próxima.